E Felipe Coutinho pode mesmo virar reforço do São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e te explica também sobre uma nova joia no São Paulo, contratada no ano passado. Hora de falar também sobre o São Paulo, que busca mais 2 reforços, especialmente com a possibilidade real de antecipação de 140 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo tem mais uma joia vindo de Cotia. Trata-se de Matheus Ferreira, volante de 20 anos de idade que havia sido contratado do Vasco na temporada passada para o Sub-20. Ele chegou por empréstimo, deixou boa impressão e foi comprado por R$1,5 milhão. Se tornou capitão e peça fundamental do time Sub-20. Atleta com várias passagens pelas seleções brasileiras de base. Matheus Ferreira foi recentemente integrado ao time principal no CT da Barra Funda e deixou excelente impressão no técnico Dorival Júnior. A tendência é que o Matheus Ferreira comece a ganhar mais espaço no time de cima nas próximas rodadas. Até porque o São Paulo precisa de atletas jovens com potencial de revenda para fazer dinheiro. O tricolor passa por enormes dificuldades. E vê no Matheus Ferreira alguém com muita capacidade de evolução. Só para vocês entenderem, durante a Copa São Paulo, ele chegou a ter média de 12 roubadas de bola por partida. Capitão do Sub-20, passagem por seleção brasileira de base e alguém que parece ser bastante promissor. E Felipe Coutinho pode mesmo virar reforço do São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, ver essa informação repercutindo entre torcedores do São Paulo. O que eu fiz? Levei a questão para um dirigente importante do departamento de futebol. Felipe Coutinho pode virar reforço do São Paulo? Antes de trazer a resposta, só contextualizar, o Coutinho, que hoje tem 34 anos de idade, está livre do mercado há 6 meses, desde que rescindiu por opção própria seu contrato com o Vasco. Nos tempos de Cruz Maltino, ele tinha direito a R$1,5 milhão por mês. Coutinho já teve ofertas de clubes do Brasil, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, mas optou por recusar todas. Entre outros motivos, ele quer curtir a família e esse tempo livre. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei: o Coutinho é ótimo jogador, mas não temos dinheiro. Ainda perguntei, mas vocês chegaram a questionar quanto pagaria, qual seria a necessidade? Abre aspas para essa fonte, nem perguntamos sobre as condições, porque sabemos que não há condição. Não temos dinheiro para contratar um jogador desse tamanho. Só para completar, não se descarta que o São Paulo traga mais 1 ou 2 reforços nessa janela de transferências, mas serão atletas muito mais baratos e modestos do que o Felipe Coutinho. É só se basear no nível de reforços contratados pelo São Paulo para você entender o perfil buscado. Você gostaria do Coutinho no São Paulo? Entende que ele seria útil? Já usa o espaço para comentário e opine, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bom, João Pedro Souza, Nicola, e o Paulinho vai ser vendido por mixaria mesmo? Pelo menos não vai ser de graça. Pois é, o João Pedro está se referindo ao atacante do São Paulo, artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores. O Paulinho estava indo de graça para o Botafogo. O São Paulo estava rescindindo o contrato e ficando com percentual de venda futura. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, foi tão negativa, que o São Paulo acabou recuando e se desfez desse negócio com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Paulinho está indo para o futebol português para um time chamado Torreense. Silmar Lima, boa noite. Quais as novidades no meu tricolor? Silmar, deixa eu contar uma exclusiva. Tem um menino chamado Matheus Ferreira, ele é volante, disputou a Copa São Paulo como titular absoluto, havia sido comprado do Vasco no ano passado, né? Operação de R$1,5 milhão. Ele está treinando no time principal, tem sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, né? Pelo Dorival Júnior, é um cara de muita intensidade, de proteção ao sistema defensivo, rouba muita bola. E a informação que surgiu no ano passado é de que o São Paulo havia comprado por 80% dos direitos econômicos, por R$1,5 milhão, 80% dos direitos econômicos junto ao Vasco. E é aqui que vem a informação exclusiva. O São Paulo acabou não pagando nem um centavo desse R$1,5 milhão. É que o Vasco tinha uma dívida com o São Paulo pelo Léo Pelé. E as partes acabaram se acordando para que esse R$1,5 milhão fosse abatido da dívida do Vasco em relação ao Léo Pelé, tá? Então, a verdade é que o Matheus Ferreira chegou ao São Paulo sem custos, volante que chegou por empréstimo, foi comprado, deixou excelente impressão e deve ganhar mais minutos no time principal ao longo da temporada. O Egito Zé, Nicola, o São Paulo chegou no fundo do poço, na sua opinião, ou ainda tem margem para piorar? Tem, Egito? Claro que tem. O time pode ser rebaixado, o time pode sofrer mais transfer. Sempre, o fundo do poço vai sempre além. E o detalhe, né? O São Paulo segue sendo administrado e gerido por pessoas sem qualquer capacidade,
com todo o respeito a um senhor de idade, e ele merece respeito pela idade que tem, mas o Arrim Macís não tem nenhuma condição de ser presidente do São Paulo. Nenhuma. Enfim. Wellington. Boa noite, Nicola. Caboclo eleito no São Paulo é carimbo para segundona. De lá para mais lá. Nem a CBF quis. Itapicuru, na Bahia. Pois é. Rogério Caboclo, houve um movimento nessa semana entre conselheiros do São Paulo para que o Caboclo se torne o candidato da oposição, tá bom? O candidato à presidência do São Paulo, qual você acha melhor? Emerson, ainda há pouca definição, né? A gente sabe que o Macís deve se concorrer pela situação e o Caboclo pela oposição. A gente precisa entender melhor todas as opções. E o São Paulo ainda pode ter mais 2 reforços nessa janela de transferências, mesmo depois das contratações de Aurélio Buta, Domingos Duarte, Iago, Newton e Vitor Sá. É que o São Paulo espera para os próximos dias uma antecipação de 140 milhões de reais. Essa grana viria do acordo recém-fechado com a Ticketmaster, embora ainda precise da aprovação do Conselho Deliberativo. O acordo total entre São Paulo e Ticketmaster prevê um aporte de 250 milhões de reais ao longo dos 5 anos, mas o presidente Arrim Macís, muito apertado em dinheiro, quer antecipar 140 milhões de reais no ato. Problema para o próximo presidente. De qualquer forma, se essa grana entrar, o São Paulo vai conseguir resolver problemas emergenciais e terá algum fôlego para buscar pelo menos mais 2 contratações. E o meio atacante é analisado pelo técnico Dorival como uma prioridade. Você, São Paulino, pensa o que sobre a antecipação de 140 milhões de reais? E se estivesse na cadeira do presidente, quais reforços ou que posições você buscaria? Quais são para vocês as principais lacunas desse elenco tricolor? Só para completar, registrar que o São Paulo ainda pensa não, tem negociações para emprestar o Paulinho, atacante que quase se mudou para o Botafogo, foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, ele está indo para o Torrense, da 2ª divisão do futebol português, empréstimo gratuito e opção de compra fixada em 1 milhão de euros. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo 1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, e é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até 1,5 milhão de reais já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? 1,5 milhão de reais por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E o São Paulo demorou, mas enfim anunciou nessa quinta-feira a contratação de Domingos Duarte, zagueiro que já estava no tricolor há pelo menos 2 semanas. O São Paulo esperou pelo fim do transfer ban, que proibiu o registro de atletas para confirmar a chegada do zagueiro português de 31 anos de idade, que jogou as últimas 4 temporadas no Getafe, por lá, titular absoluto e representante de uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol. Na temporada passada, o Getafe só tomou menos gols do que Real Madrid e Barcelona. Foram 113 partidas no Getafe, jogador que chega sem custos, contrato até julho de 2028. Salário na casa dos 600 a 700 mil reais por mês. Por salário, entenda, salário em carteira, direitos de imagem e também pagamento de luva. Só para completar sobre o São Paulo, Caleri enfim assinou o novo contrato com o tricolor. O atual venceria em dezembro e foi prorrogado até dezembro de 2028. Se em 2028 o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos, o vínculo será estendido até dezembro de 2029.
E o São Paulo conseguiu pagar o transfer ban, que impediu o registro de 2 atletas contratados, o Domingos Duarte, zagueiro português, e o lateral esquerdo, Iago Borducci. A dupla deve ser registrada nas próximas horas e ficará à disposição para o confronto contra o Grêmio. A pergunta que você deve estar se fazendo, de onde o São Paulo conseguiu 6 milhões e 100 mil reais que devia ao Lazio pela compra do Marcos Antônio. O tricolor não deu mais esclarecimentos. Mas o que dá para entender é que pode ter sido uma antecipação, um adiantamento ou até um empréstimo, até porque o São Paulo se vê muito perto de conseguir antecipar 140 milhões de reais do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a cravar que o São Paulo já havia sacramentado o acordo com a Ticketmaster, que vai ser responsável pela impressão de todos os ingressos para jogos e shows, além também de cuidar do programa de sócio-torcedor. O acordo é de 250 milhões de reais por um vínculo de 5 anos. O presidente Arrim Assis vai antecipar 140 milhões de reais desses 250 milhões que poderiam ser arrecadados ao longo de 5 temporadas. Serão 110 milhões de antecipação do contrato do sócio-torcedor e da tiqueteira, além de 30 milhões de reais da exploração de um camarote corporativo para 595 lugares. Resta saber se o Conselho Deliberativo do São Paulo vai aprovar esse contrato com a Ticketmaster e a antecipação de mais da metade do valor a que teria direito o São Paulo. O presidente Arrim Assis resolve os problemas a curto prazo, mas deixa para o próximo presidente, se ele não se reeleger em dezembro, um enorme vácuo, porque o São Paulo, fechando um contrato de 250 milhões por 5 anos, teria direito a 50 milhões por ano. Se o presidente antecipa 140 milhões logo na assinatura do contrato, o próximo presidente vai deixar de ter uma grana importante para pagamento das contas emergenciais. O São Paulo decidiu esconder Cauli, jogador contratado por empréstimo no início da temporada junto ao Bahia. Já são 6 partidas consecutivas que ele não atua por opção do técnico Dorival Júnior. O Cauli não entra em campo desde o longínquo dia 23, a data correta é 16 de maio, partida contra o Fluminense. Vale a lembrança de que ele desfalcou o time por 4 jogos por conta de dores no adutor da coxa. Depois veio a pausa para a Copa do Mundo e desde o retorno do Mundial ele não tem sido utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Isso pode ter a ver com bônus previstos nesse contrato de empréstimo. Está estipulado ou estão estipulados 2 pagamentos do São Paulo em relação ao Bahia vinculados ao Cauli. Ele tem até esse momento 13 partidas com pelo menos 45 minutos em campo. Se ele disputar 20 jogos, ou seja, mais 7, com pelo menos 45 minutos em campo, o São Paulo é obrigado a comprá-lo por 12 milhões e 300 mil reais. Acontece que se ele fizer 25 jogos, além dessa grana que eu citei, o São Paulo ainda é obrigado a bancar mais 3 milhões e meio de reais. Como o número de partidas que restam até o fim da temporada é insuficiente para que ele alcance essa meta mais ousada, dá para dizer que o São Paulo já se livrou do pagamento de 3 milhões e meio de reais. Agora resta saber se o Cauli vai entrar em campo em mais 7 jogos por pelo menos 45 minutos para bater uma das metas e ser comprado em definitivo. É aquela história, né? Quando você não tem dinheiro, você sai pegando qualquer jogador, muitas vezes por empréstimo com opção ou obrigação de compra. E hoje o Cauli ser comprado pelo São Paulo me parece um enorme equívoco. Ou você pensa diferente, acha que o São Paulo deveria colocar em campo para que o Cauli pudesse ser contratado? Use o espaço em definitivo, espaço para comentar, para opinar a respeito dessa compra em definitivo ou não, beleza? E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer,
com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil.